Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Petrobras, PETR4, pregão desta terça-feira, dia 23 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. É bem simples, aqui abaixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado, gratuito, inclusive todo o conteúdo existente dentro do canal, você pode explorar ao máximo toda a parte de aprendizado e a parte de análise. E com o sino das notificações ativado, você recebe aí a informação de toda vez que eu publicar um conteúdo novo aqui dentro do canal, como essa análise especial, análises especiais, todo dia que está tendo análise especial, análise de fechamento pregão, radar do mercado, então tem muita análise aqui dentro do canal. Indo então para essa análise especial da Petro, qual é o objetivo dela? Gerar um panorama completo aí do papel, com base na análise técnica, que é minha avaliação, que é minha especialização, e olhando para um gráfico anual, para um gráfico quadrimestral, para um gráfico aqui mensal, para um gráfico semanal e para um gráfico diário, ou seja, desde o longo prazo até o curto prazo. Então essa é a ideia da análise especial. Começando então pelo gráfico anual, nós temos um ativo que vinha com a sinalização positiva aqui, que faz um baita recuo e tem aqui um movimento de alta que foi abortado aqui, gerou o quê? Um topo descendente. Então ficou com a tendência pouco mais para indefinida, mas esse ano já conseguiu romper essa máxima aqui, ou seja, do candle que foi lá para gerar um topo descendente, ela já conseguiu chegar a romper essa máxima do ano anterior, ou seja, criando de novo um viés mais de alta, apesar da resistência muito próxima dos R$ 31,60, essa região por aqui um pouco mais testada. Observe onde é que foi bater esse ano, lá nos R$ 31,76. E perdendo força, esse ano já está com queda aí de 17,92%. Dentro desse contexto, ou seja, a Petro traz uma expectativa um pouco mais negativa de longo prazo se voltar a trazer fechamento aí para baixo da média móvel exponencial aqui de 13 períodos ao final desse ano. Então a gente vai monitorar os prazos menores para verificar se essa expectativa de ter algo ainda para cima, ela permanece em prazos menores, como por exemplo o gráfico quadrimestral, que cada barra dessa aqui representa aí 80 pregões, 80 dias úteis, 80 pregões. E aqui no que nós temos olhando a média, dá para perceber que o preço está se sustentando acima da média. Em termos de movimentos, dá para perceber também que tem aqui algo semelhante a topos e fundos ascendentes. Foi lá embaixo, mas não fechou abaixo, que anulava a tendência de alta, mas volta aqui, rompe essa máxima, basicamente retoma a tendência de alta de longo prazo. Quanto maior o tempo que ela ficar aqui, funilando aqui e romper para cima, mais interessante é para romper toda a sua máxima, o ponto mais alto, que é a máxima histórica nesse momento está em 38,64. Mas é importante que esse candle aqui, que é um candle de baixa nesse quadrimestre, que ele se sustente acima de uma região aqui de suporte. Que região de suporte é essa? Uma região que vai de 19,23 a 18,67. Permanecer acima dessa região já seria algo um pouquinho mais significativo. Fechamento desse candle para baixo da média é um sinal mais negativo e a perda da mínima dele, pior ainda, a situação aumentará a probabilidade de queda. Então seria isso que mudaria a expectativa de subida da Petro pensando num prazo maior. Só que dá para observar que ela está passando aí por um processo aqui de lateralização em cima de uma zona de resistência. O que era lá um topo anterior, aqui virou outro topo, aqui de novo está batendo aqui perdendo força. Então, quanto maior o tempo que ela for afunilando aqui, se ficar, por exemplo, mais 1 a 2 candles aqui, aumentará a probabilidade de romper. Ou seja, se ficar aqui de lado e permanecendo acima da média, vai aumentar a chance de romper para cima essa importante região de resistência máxima desse topo aqui nos R$ 30,73. Seguindo para o gráfico mensal, a tendência aqui, quando eu falo quadrimestral e anual, eu estou falando de uma tendência de longo prazo, de pensar ali em 3 quadrimestres para frente. Então a gente está falando de um ano para frente aí na Petro, quando eu olho aqui para esse prazo operacional. Então, se eu estou falando de tendência de alta do gráfico quadrimestral, a expectativa em termos de se ter um rompimento aqui, é de que se tenha de 3 a 10 quadrimestres para cima. Então, ele está num processo aqui de correção, o que tende a justamente gerar um cenário um pouco mais negativo ou de indefinição em prazos menores. No gráfico mensal, a tendência, que é de médio para
médio para longo prazo, quando eu estou falando médio para longo prazo aqui, eu estou falando de movimentos que podem durar de 3 a 10 candles, movimentos de subida ou movimentos de baixa. E nesse movimento de baixa, basicamente a gente tem aí de 2 para 3 candles já vindo aqui para baixo. A tendência nesse momento é uma tendência de alta. Aqui está o topo e fundo ascendente, só que o movimento atual é de baixa. Esse movimento atual de baixa, quando a Petro fechou o mês, faz um fechamento de um mês para baixo da média, para baixo do topo anterior, ela gera um sinal de quê? De enfraquecimento da tendência de alta, de redução da expectativa da tendência de alta de prazo maior, enfim, do gráfico aqui mensal, se tornando menos provável um retorno muito rápido aqui para cima. O que precisaria acontecer para a Petro voltar a ter uma expectativa um pouco mais positiva de prazo maior, que pelo gráfico mensal pelo menos? Fechamento, por exemplo, desse mês, voltando para cima da média, e melhor ainda se voltar para cima, tiver um fechamento acima dos R$24. Esse seria um sinal mais positivo, seguido de superação da máxima desse candle. Isso aqui inclusive seria uma sinalização de possível compra, pensando num prazo maior, trabalhando com stop aqui abaixo da mínima desse mês, que é o mês aqui de março, se acontecer algo parecido com o que eu acabei de desenhar. Fechamento para cima dos R$24, R$23,88, estou arredondando para R$24, e nova máxima no mês seguinte, no mês de abril, por exemplo, superar a máxima desse mês. O sinal mais negativo em relação à tendência, que gerou um sinal de enfraquecimento, é primeiramente perder a mínima desse grande candle de alta, que foi o mês responsável por retomar a tendência de alta de médio para longo prazo nessa ação. Então, se ela voltar para baixo dos 19,27, aí deteriora realmente a expectativa de subida, fica mais para uma tendência indefinida e complementa o sinal de perda de força, de anular completamente, aí sim, completamente a tendência de alta se oscilar para baixo da mínima desse último fundo, que foi um fundo ascendente, localizado em 17,74. Então, para quem está comprado, está no momento ali de, inclusive entre as médias de indefinição, respeitando aqui uma região dos 23,88, que era a resistência anterior que foi rompida, junto com o fundo anterior, voltou para baixo e volta a funcionar de novo como resistência, assim como a média móvel exponencial de 13 períodos. Acima dessa região dos 23,88 vai ter resistência por volta dos R$25, e depois disso, nesse ponto aqui que foi testado por esses 3 meses aqui, que é basicamente ali na casa dos 28,35. Então são os pontos de resistência mais relevantes pelo gráfico mensal. E suporte aqui é a região dos 22,20 por aqui, que foi inclusive ali a região de fechamento ali desse mês anterior aqui, do mês de fevereiro. Aqui região de topo anterior, e o ponto aqui mais baixo de suporte vai ser essa região aqui de suporte do fundo anterior. Ou seja, 22,20, primeiro ponto, seguido de um patamar ali dos 18,94 e na sequência 17,74. Zona de suporte para Petro. Ativa entre as médias, que gera um pouco mais de indefinição. Mas lembrando então, o que é mais relevante se olharmos para o gráfico mensal, voltar para cima da região dos R$24. E aí se ela volta para cima, se o preço desse ativo volta para cima dos R$24 e em prazos menores, como o gráfico semanal e diário, começa a gerar sinalizações de alta já acima dessa faixa de preço, reforça ainda mais a expectativa de poder caminhar, ou seja, fortalecer a tendência de prazo menor, recuperar a tendência de prazo menor, e de médio prazo, principalmente de curto para médio prazo, e aumentar a chance de voltar a buscar esses 2 topos aqui, os pontos mais altos para Petrobras, depois de ter dado uma enfraquecida na tendência de alta de médio a longo prazo. Gráfico então semanal. No gráfico semanal aqui nós temos a ação trabalhando agora com a queda de 3,08% nessa semana. A gente está só no segundo pregão da semana. E aqui a tendência de baixa. Ou seja, no mensal a tendência de alta e no semanal a tendência de baixa. Por esse motivo, inclusive lá no gráfico mensal, já dá para ver que a ação está dentro entre as médias. Ou seja, uma região que tende a ficar um pouco mais indefinida. Indefinida por quê? Porque aqui a tendência de alta e no semanal a tendência de baixa. Qual que é mais forte? É geralmente do prazo maior. Mas nesse momento nós temos uma tendência de baixa semanal
e com a perda da mínima da semana anterior, que é um sinal um pouco mais negativo. O que significa isso? Uma chance de gerar outro topo descendente e poder continuar caindo. Então ela está num ponto importante, que é essa região que ela conseguiu voltar para cima. É importante que ela permaneça acima desse patamar aqui. Observe a quantidade de... que era lá num gap ali atrás, ó, e ela terminou usando essa região de gap como ponto de resistência e uma dificuldade tremenda de permanecer acima dessa região, que era uma região na faixa dos R$ 22,85. Aqui o maior fechamento foi até no R$ 22,92. Enfim, perto ali dos 23 a 22,85, zona importante de suporte. Fechamento de uma semana para baixo desse patamar, nova mínima na sequência, reforça a chance de continuar caindo, inclusive para vir a fechar aqui esse gap de alta, que seria um dos próximos suportes. Vai ter um suporte aqui na faixa dos 20,57 e abaixo disso de 20,07 a 19,75. Então, por enquanto, a tendência de baixo está gerando um sinalzinho de contrário. Qual seria algo positivo aqui para o gráfico semanal da Petro? Gerou sinal de baixa, para em cima dessa região dos 23 a 22,85 e na semana seguinte, ou mesmo nessa semana ainda, reverte e supera a máxima da semana anterior. Isso seria anular a formação de um topo e criar uma expectativa desse movimento ir um pouquinho mais para cima, que seria justamente superar os R$ 24,13 e aí aumentando a chance de, se isso acontecer ainda nessa semana, lembrando que a próxima semana só são 3 dias úteis para fechar o mês, mais 3 pregões para fechar o mês, então a gente teria uma expectativa de poder fechar o mês acima dos R$ 24,00 caso aconteça isso aqui, que a gente vai monitorar no gráfico diário para ver se gera alguma oportunidade de entrada numa formação algo semelhante ao que eu acabei de mencionar. Então, por enquanto, um viés mais de baixa por essa periodicidade, e para criar um viés um pouquinho mais positivo, mesmo que seja dentro da tendência de baixa, de poder buscar ali a região da média, a região dos R$ 25,00, ela precisa romper esses 24,3, anular essa formação de topo após ter perdido a mínima da semana passada, 23,07, e aqui a mínima dessa semana, 23,05. Gráfico diário dessa ação. Temos aqui a ação trabalhando nesse momento com a queda de 1,02. Então aqui quando eu estou falando do gráfico diário, estou falando sobre o curtíssimo a curto prazo, sobre operações de swing trade, que o foco dessa operação é ficar de 3 a 10 pregões posicionado, pelo menos dentro da minha metodologia. E aqui a ação vai vindo com, vamos dizer assim, um cenário de lateralização no diário. Apesar da gente falar aqui assim, ó, tendência de alta, topo e fundo ascendente, parou aqui e está aqui lateralizando. É o ponto mais alto. O ponto mais alto aqui dessa tendência de alta foi aqui, e a partir desse ponto ela vai fazendo um processo de correção, de lateralização, correção mais no tempo. Suporte inicial aqui no diário na faixa ali dos 23 e 22. A média está se sustentando, estava vendo se sustentar acima, se fechar abaixo da média e gerar nova mínima, reforça um pouco mais a chance de queda. Ou seja, fechou o pregão de hoje para baixo da média e amanhã perde a mínima desse candle, reforça um pouco mais a chance de caminhar para fechar esse gap de alta aqui, que seria o próximo nível de suporte, ali na região da faixa dos 22,39 a 22,34. Zona de suporte para Petrobras. Qual seria a sinalização então aqui para começar a fazer aquele processo de reversão do topo descendente do gráfico semanal, que é um sinal negativo? Vou deixar o semanal aqui do lado, ó, de um topo descendente. Qual seria a chance de reverter isso aqui? Onde é que a gente veria aqui no gráfico diário algum sinal positivo? O primeiro é amanhã já superar, pregão da quarta-feira, dia 24, superar a máxima do pregão de hoje, mesmo que feche aqui abaixo. Então, superou a máxima de hoje, aumentará a probabilidade de ter algo para cima. Seria até uma das alternativas de arriscar alguma operação de compra. Onde vai ter resistência na sinalização dessa de alta, na casa dos 24,08, por volta de 24,08, pegando o ponto aqui mais alto, mais testado aqui no gráfico diário do topo, 24,40 e 25,25. Então, R$ 24,40 e R$ 25,25, outro nível de resistência. Aí, após isso, já vai olhar um pouco mais para ver onde ela parou de subir, um fundo anterior. Os outros níveis já vão ser mais lá para cima, mais lá na região dos 26,70 em termos de resistência após esses 25,25. Então, algo importante que está acontecendo aqui, vamos ver se ela consegue ganhar força, porque se voltar, não só ao testar isso aqui, mas perder essa região, aí vai aumentar a chance de continuar a movimentação para baixo
caminhando para aquele gap que eu já destaquei aqui no gráfico semanal. Então, por enquanto, tendência de baixa de curto a médio prazo, tendência de alta no gráfico diário, mas ainda nada muito relevante. Quando eu falo nada muito relevante é quando você tem aqui queda e você tem, vou colocar em azul, você tem um pivô de alta dentro de um único movimento de baixa, que ele tende a ter uma relevância menor do que um pivô de alta quando você já rompeu a máxima do topo anterior e já gera aqui um pivô de alta já depois de ter rompido a máxima do topo anterior. Então essa formação é mais relevante, essa aqui mais fraca. Observe que interessante, no gráfico quadrimestral da Petro a tendência é de alta. Desculpe, no gráfico mensal da Petro a tendência é de alta. No gráfico semanal da Petro a tendência já é de baixa. E no gráfico diário, tendência de alta, ou seja, um momento importante, um momento ali de definição da Petro em cima dessa região de resistência lá do gráfico mensal, que é essa região aqui de fundo anterior e topo anterior, que ela está, de definição para que lado a ação vai sair aqui, ou seja, gerar um sinal de fundo ascendente ou caminhar mais forte aqui para baixo. O fato é, perdeu esse mínimo de fundo anterior, para quem está comprado é uma das saídas, uma das possibilidades de saída, ou mesmo se fechar essa semana para baixo aqui da região dos 23, 22 e 85 e gerar nova mínima, que aí aumentaria realmente a chance de queda, possível saída para quem está comprado na ponta compradora em cima de PETR4 e para abertura de compra aqui numa sinalização de alta que pode ocorrer a partir aí do próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise, nessa análise especial, um grande abraço e até a próxima.